Você acorda depois de 8 horas de sono, mas o corpo pesa como se não tivesse dormido nada. Café, banho, a rotina se desenrola no automático. Você está funcionando, mas existe um cansaço que nenhum descanso consegue curar. Você dorme, mas não descansa. Você se distrai, mas não relaxa. Você existe, mas não tem certeza se está realmente presente. É como se você estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Como se o corpo estivesse aqui, cumprindo as obrigações, passando pelos movimentos. Mas você, essa coisa indefinível que chamamos de eu, não sabe exatamente onde está. Quanto mais você tenta relaxar, mais exausto fica. Quanto mais você consome conteúdo para desligar a cabeça, mais vazio se sente quando o episódio termina. E se o que você chama de cansaço crônico for na verdade algo muito mais profundo? Uma fuga silenciosa de si mesmo. Uma ausência que você disfarça de exaustão. Pierre Janet, França, final do século XIX. Um nome que você provavelmente nunca ouviu, mas que descobriu algo fundamental sobre a mente humana antes mesmo de Freud se tornar famoso. Janet era psicólogo e trabalhava em hospitais psiquiátricos com pacientes que viviam algo peculiar. Eles não desmaiavam, não tinham amnésia completa, mas de alguma forma eles simplesmente desapareciam de suas próprias vidas. O corpo continuava funcionando, os olhos piscavam, as mãos se moviam. Mas a pessoa, a consciência, a presença, estava em outro lugar, ou em lugar nenhum. Janet observou soldados que voltavam da guerra, mulheres que sofriam abusos, pessoas que passavam por traumas extremos, e percebeu um padrão. Quando a dor se tornava insuportável demais, a mente fazia algo extraordinário. Ela simplesmente saía. Ele chamou esse fenômeno de dissociação. A capacidade da mente de se proteger ausentando-se, de estar aqui sem estar. De continuar vivendo enquanto a consciência foge para um lugar seguro e distante. Janet escreveu, interpretando sua pesquisa, que a mente humana tem um mecanismo de emergência. Quando não conseguimos escapar da situação, escapamos de nós mesmos. E isso se conecta diretamente com você, checando o celular 150 vezes por dia. Com você assistindo série após série, sem lembrar do que viu. Com você dizendo, estou cansado, quando na verdade, o que você sente é anestesia. A dissociação não é mais uma patologia rara de hospitais psiquiátricos. É o modo de vida moderno. Dissociação não acontece apenas em traumas extremos, não é só para veteranos de guerra ou sobreviventes de catástrofes, é toda vez que você sai de si mesmo. É viver no piloto automático enquanto sua consciência está em outro lugar. Você está aqui, mas não está. O corpo presente, a mente ausente. Pensa comigo, você pega o celular só por 1 minuto. 3 horas depois, você está no mesmo lugar, o polegar ainda deslizando pela tela, e você não consegue lembrar de uma única coisa que viu. Seu corpo estava lá, seus olhos funcionavam. Mas onde você estava? Em lugar nenhum, dissociado, ou no trabalho. Você trabalha 10, 12, 14 horas, não porque ama o que faz, não porque é apaixonado pelo projeto, mas porque parar dói. Ficar ocupado é mais seguro do que estar presente. A exaustão vira um álibi perfeito para não sentir. A produtividade anestésica, ou nas conversas, alguém está falando com você, você balança a cabeça nos momentos certos, sorri quando deve sorrir, mas sua mente está a quilômetros de distância. Você está pensando na discussão de ontem, na reunião de amanhã, na conta que precisa pagar, você está lá, mas não está. Quantas vezes hoje você realmente sentiu o seu corpo? Quando foi a última vez que você comeu algo e realmente provou, sentiu a textura, percebeu o sabor? Você lembra do caminho que fez para chegar até aqui? Ou foi tudo um borrão automático?
onde você estava enquanto seu corpo vivia o dia. Pierre Janet descobriu que a dissociação protege. No momento do trauma, quando a dor é grande demais, sair de si mesmo é sobrevivência. Mas quando isso vira hábito, quando você passa a usar a dissociação para escapar do tédio, do vazio, do desconforto existencial comum, algo muda. Você não está mais se protegendo. Você está se abandonando. O cansaço crônico que você sente não é falta de sono. É o peso de carregar um corpo que você abandonou. A dissociação começou como estratégia de sobrevivência e virou estilo de vida. Originalmente, era para escapar de dor insuportável. Hoje, é para escapar de tudo. Do tédio, do vazio, do desconforto de simplesmente existir sem distração. Seu cérebro aprendeu uma lição perigosa. Sair é mais fácil que sentir. Virginia Woolf sabia disso intimamente. Escritora genial, mente brilhante, mas atormentada por episódios constantes do que ela chamava de despersonalização. Ela descrevia a sensação de estar assistindo sua própria vida de fora, como se fosse espectadora de uma peça sem conseguir entrar no palco. Em suas cartas, ela escreveu algo assustador. Não sinto nada. Estou morta por dentro, mas meu corpo insiste em continuar. Essa é a dissociação em palavras cruas. Você está vivo, mas não sente a vida. Existe, mas não habita a existência. Dostoiévski viveu algo parecido. Depois de passar por uma simulação de execução quando jovem, ele relatava estados frequentes de estar fora de si mesmo. Via seu corpo de uma perspectiva externa. Observava suas próprias mãos como se fossem de um estranho. Interpretando seus relatos, podemos entender que ele usava a escrita como tentativa desesperada de voltar para dentro. Cada palavra era um esforço de reconexão. A genialidade, muitas vezes, é apenas uma fuga elaborada, disfarçada de criação. E hoje? Hoje temos uma geração inteira praticando dissociação coletiva. Millennials e geração Z com taxas recordes de fadiga crônica, burnout, exaustão inexplicável. Não é preguiça, não é falta de vitamina D. É uma geração que aprendeu a viver fora de si mesma. Scrolling infinito, binge-watching compulsivo, workaholism glorificado. Diferentes sintomas da mesma doença, a fuga da presença. Porque estar presente dói. Estar aqui, agora, sentindo tudo sem filtro, sem pausa, sem rota de escape é brutal. Quando você dissocia, você se fragmenta. Parte de você está no trabalho, parte no passado revivendo erros, parte no futuro antecipando catástrofes. Nenhuma parte está aqui, agora, inteira. E o corpo? O corpo não aguenta carregar um fantasma. Ele fica ali, sozinho, esperando que você volte. Como escreveu Bessel van der Kolk, interpretando anos de pesquisa sobre trauma. O corpo mantém o registro. Você pode fugir mentalmente, mas seu corpo permanece no lugar, acumulando a conta que um dia terá que ser paga. Por isso você acorda cansado, mesmo depois de dormir. Mas aqui está a parte aterrorizante. Voltar para dentro de si significa sentir tudo que você estava evitando. A ansiedade que você anestesiava com Netflix, o vazio que você preenchia com trabalho compulsivo, a solidão que você disfarçava com barulho constante, a dor que você adiava com distração infinita. Não é dramático dizer que estar presente dói, porque presença significa consciência. E consciência significa sentir o peso real da existência, sem filtros, sem pausas, sem rota de fuga. É doloroso perceber que você passou semanas, meses, talvez anos inteiros, vivendo como fantasma na própria vida. Que você mal conhece o gosto da sua comida porque sempre está olhando para uma tela. Que você não lembra da última conversa real que teve porque estava mentalmente em outro lugar. É assustador entender que a pessoa mais ausente da sua vida é você mesmo.
Então, você tem duas opções: continuar dissociado, manter a anestesia funcional. Viver no modo automático, onde nada dói demais, mas também nada é realmente sentido. Você preserva a zona de conforto da ausência. Mas paga o preço. Nunca estar realmente vivo, apenas existindo como um fantasma bem-sucedido, produtivo, funcional, mas vazio. Ou você pode voltar para dentro, confrontar tudo que você estava evitando, sentir o desconforto sem ter para onde fugir, carregar o peso da consciência plena e ter talvez pela primeira vez a chance de finalmente habitar sua própria existência. A verdade incômoda é esta: dissociação é confortável, presença é brutal. E talvez seja por isso que você prefere dizer "estou cansado", em vez de admitir "estou ausente da minha própria vida". Porque cansaço tem solução simples: descanso, férias, sono. Mas ausência exige coragem de voltar. Mas é aqui que a perspectiva muda completamente. Seu corpo é uma casa. E você passou tanto tempo fugindo dela que esqueceu como é entrar. Você circula ao redor, espia pelas janelas, vive na calçada em frente. Mas nunca abre a porta, porque lá dentro tem bagunça. Tem móveis quebrados, tem quartos que você trancou há anos e fingiu que não existem. Tem sentimentos acumulados no canto, cobertos de poeira. Tem memórias difíceis empilhadas no corredor, e você preferiu morar na rua a enfrentar a desordem. O que Pierre Janet descobriu há mais de um século ainda é verdade hoje. A dissociação protege no momento do trauma. Ela salva você quando a dor é grande demais para ser suportada. Mas quando ela vira modo de vida, quando você usa essa estratégia de emergência para todo desconforto comum, ela deixa de proteger. Ela te aprisiona. Você não está vivendo protegido, você está vivendo ausente. E aqui está o insight revolucionário. Voltar para dentro não significa arrumar tudo de uma vez. Não significa limpar cada cômodo, consertar cada móvel, resolver cada trauma pendente. Significa apenas abrir a porta, entrar e respirar, mesmo com a bagunça, mesmo com a poeira. Mesmo com as memórias difíceis, o cansaço que você sente não é do corpo, é da distância que você cria entre quem você é e onde você está. Carregar essa divisão, viver fragmentado entre passado e futuro, ausente do presente, isso sim é exaustão pura. Presença não adiciona peso, ela elimina a carga de viver em pedaços. Você não precisa de mais descanso, você precisa voltar para casa. E a casa é você. Faça um experimento agora, só 10 segundos. Sente seus pés no chão. Consegue sentir sua respiração sem forçar? Onde está sua atenção neste exato momento? Você está aqui ou está pensando em estar aqui? Qual é sua dissociação favorita? É o celular? É trabalho? É comida? É sono em excesso? É a série que você assiste sem prestar atenção? O que você está evitando quando desaparece para lá? Hoje, quando você pegar o celular no automático, experimente algo. Pare antes de desbloquear a tela. 1 segundo apenas. E pergunte: estou aqui ou estou fugindo? Não para se julgar, não para se punir, mas para se conhecer. Pode ser assustador perceber o quanto você tem vivido fora de si mesmo. Quantos dias, meses, talvez anos, você deixou passar no piloto automático? Conversas que você não ouviu, refeições que você não provou, momentos que você atravessou como fantasma. Mas essa consciência é o primeiro passo de volta. Experimente uma coisa simples, uma refeição por dia, só comer. Sem celular, sem TV, sem leitura, só você, o alimento, o ato de mastigar. Parece simples, mas para quem vive dissociado há anos, é revolucionário. Nos primeiros dias, voltar para dentro vai parecer estranho. Seu corpo vai pedir distração, sua mente vai inventar urgências. É normal.
Você passou anos treinando a fuga. Lembra quando você pensava que estava apenas cansado? Agora você sabe o que realmente estava acontecendo. Você não estava esgotado de viver. Você estava exausto de fugir. O descanso que você procura não está em mais horas de sono. Não está em férias perfeitas ou fins de semana prolongados. Está em parar de carregar a distância entre você e você mesmo. Pierre Janet estudou isso há mais de um século, e a conclusão ainda vale hoje. Você pode passar a vida dissociado, funcionando, produzindo, existindo, mas nunca realmente vivendo. Quando você finalmente volta para casa, percebe: o cansaço era só saudade de si mesmo. Isso não significa que você nunca mais vai se distrair. Não significa presença plena 24 horas por dia, 7 dias por semana. Significa apenas que agora você sabe quando você está aqui e quando você não está. Quando você está habitando sua vida e quando você está apenas assistindo ela passar de longe. Você não precisa correr para lugar nenhum. Não precisa se tornar outra pessoa. Não precisa alcançar nenhum estado iluminado. Você só precisa parar de fugir. Seu corpo sempre esteve aqui. Ele só estava esperando você voltar. Quando foi a última vez que você realmente estava presente na sua própria vida? Experimente algo hoje. Desligue tudo por 5 minutos. Sem celular, sem música, sem podcast. Só você e o silêncio. Depois, se quiser, volte aqui e conte o que você encontrou quando parou de fugir.